você fala do teu modelo quadrilateral. Quadrilateral. Fala um pouco dele para a Tá. gente poder entrar depois poder falar de sistemas e poder indo avançar. Mas conta um pouco de como que foi esse modelo que você criou e Olhando o que eu vejo como sendo uma crise, eu via como uma crise do modelo pós-Segunda Guerra, e que ao fim da Guerra Fria acreditou-se que era uma vitória incontestável do Ocidente. E claro, o Ocidente venceu a Guerra Fria, mas ele tinha uma série de problemas já econômicos, demográficos na Europa e tal. Então eu comecei a perceber, Eric, que quando a gente olha para o mundo hoje, para explicar o que está acontecendo, nós temos que entender que o mundo, na minha opinião, não está dividido entre Ocidente e Sul global. Ele está dividido em quatro partes. O Ocidente hoje, geopoliticamente, está dividido em duas metades, que eu chamo de Ocidente liberal progressista, que é o resto desse modelo, ainda muito poderoso, no poder na maior parte dos países da Europa, muito representado, por exemplo, pelos democratas nos Estados Unidos, que ele tem um lado liberal e progressista. O lado liberal, da economia liberal, que eu não sou contra, mas eu digo, a ideia de que isso se expandiria pelo mundo inteiro, que era inevitável, e um lado progressista no sentido que nós sempre teríamos condição de oferecer um nível maior para as populações. Essa é a primeira parte, o Ocidente liberal progressista, ainda no poder, na Europa, na maior parte dos países, e mesmo nos Estados Unidos, extremamente forte. Só que o que apareceu foi uma coisa muito marcante na história. Foi um grupo crescente de pessoas nos países centrais, Estados Unidos, da economia ocidental, mesmo na Europa, que começaram a se perceber como perdedores da globalização. Então é o americano da classe média blue collar, é o sujeito que perdeu o emprego, que foi levado para a Ásia, é o sujeito que percebe que não consegue mais oferecer para a família o padrão de vida que oferecia antes. Isso acontece na Europa também, por exemplo, o pessoal que trabalha na agricultura, os imigrantes que não tem mais aquela economia da Alemanha dos anos 60 para integrar todo mundo. Esse pessoal foi formando um outro centro de interesse geopolítico muito heterogêneo, que eu, exatamente para destacar a heterogeneidade, chamo de Ocidente antissistêmico. É de onde nasce o Trump. É onde nasce o AfD na Alemanha, é onde nasce a Le Pen na França. Agora, olha que interessante. O Trump já tentou ser candidato à presidência no ano 2000 como independente. Ele era amigo de muito político democrata. Ele conseguiu se comunicar com essa população. Então nós temos o Ocidente liberal progressista e o antissistêmico, que estão num combate eleitoral em todos esses países. A nova série de eleições na Europa, França, Alemanha, Reino Unido, ela será muito disputada. Tudo bem. Aí vamos olhar para o Sul, dito Sul global. Também não é uma coisa homogênea. Depois não da invasão de 22, mas da tomada da Crimeia pela Rússia, e a reação ocidental, que rompeu o que me parecia ser uma tentativa do Putin de montar um núcleo geopolítico com a Alemanha, a gente chegou num ponto em que a Rússia finalmente aceitou a necessidade de fazer uma aliança com a China. Isso cria o que eu chamo de Grande Eurásia. E finalmente sobra todo o resto, mas não no sentido pejorativo de resto. É Brasil, África do Sul, é Índia. O que a gente faz hoje, Eric? Você perceber, qualquer governo brasileiro tem que lidar com Estados Unidos, Europa, China, Rússia e Índia. Então, vamos só um exemplo aqui, os dois. O Bolsonaro foi para Moscou antes da guerra garantir fertilizante para o Brasil. O Lula foi para Moscou. Bolsonaro encontrou o governo chinês. O Lula encontrou o governo chinês, Estados Unidos e Europa também. Então, essa quarta parte, a margem geopolítica, é onde está o Brasil. sim. E muda o jogo, né? Que antigamente a gente via essa dualidade. Ou você enfim, eu sou o time capitalista e USA ou o time Rússia, né? E a China não tinha o protagonismo que tem hoje, É. né? E esse é um movimento antissistêmico, é um movimento incompreendido, eu acho. Não sei. O que eu percebo, né, eu coloco no livro. É óbvio que tem gente que faz coisas ruins em qualquer grupo. Mas eu lembro durante a eleição da Hillary que em 2015, né, que o Trump anunciou que ia ser candidato, eu ri como todo mundo, né? Só que ele começou a crescer nas pesquisas. Eu lembro que em julho eu tirei para fazer uma pesquisa, eu falei com uma pessoa nos Estados Unidos, eu não viajei para lá em julho, mas eu falei com duas pessoas e eu comecei a procurar uma série de coisas de jornal regional,
videozinho de YouTube que tinha 40 pessoas que assistiram no ginásio de esportes, onde você tinha a reunião do Tea Party, e eu percebi que tinha um monte de dor nos Estados Unidos, social, que era ignorada. Olha só, Eric, eu pus no livro. Tem um texto que é do Journal of the American Medical Association, um dos grandes journals de medicina do mundo. E o cidadão, foi bem depois da eleição, ele fez uma correlação entre a prevalência de dependência de opiáceos nos counties americanos, e a dependência do opiáceo do remédio, aqueles Vicodin, é um marcador de empobrecimento dos brancos americanos. E voto no Trump. E ela tem uma correlação significativa. Ou seja, o Trump vinha um pouco como esqueceram da gente, nós fizemos a guerra e não tem ninguém que nos ouça. O que a Hillary faz na campanha? É uma pessoa muito inteligente, ela poderia ter ganho. Lá pelas tantas ela fala, olha, metade dos eleitores do Trump são pessoas que têm queixas reais. O resto é um basket of deplorables. Se não me engano essa expressão, um cesto de gente deplorável. Como eu estava falando para você antes, você pode demonizar um grupo, mas você que vai pagar o preço por isso. Isso acontece do outro lado também, em relação às minorias de gênero, minoria racial. Então, acho que faltou nesse momento, para quem estava no poder no Ocidente, ser capaz de ouvir quem estava as dores em geral. Essa é a impressão que eu tenho. Agora a gente está numa situação que radicalizou bastante, né?